Oi, gente. Antes de começar o capítulo de hoje, eu queria só fazer alguns avisos. Primeiramente, eu moro numa avenida bem movimentada, então eu não sei se está dando para ouvir durante os áudios, mas sempre tem muitos carros passando, muitas motos passando. Não tem muito que eu possa fazer, então tem alguns barulhos que provavelmente vão aparecer nos áudios que não são muito do meu controle. Eu também moro numa casa com vários cachorros, então se por algum acaso, né, tiver algum barulho, vocês já sabem do que é. Enfim, também peço desculpas que eu sei que a qualidade do áudio não é a melhor, mas é o que tem por enquanto. Então, vamos lá! All the Young Dudes, capítulo 7, primeiro ano, Marotos. Quarta-feira, 15 de setembro de 1971. Na manhã seguinte, James e Sirius mal conseguiram conter a sua empolgação e apressaram seus companheiros de dormitório para o café da manhã, antes de qualquer outro grifinório. Foram os primeiros alunos a chegar ao grande salão, com exceção de alguns corvinos que estavam curvados sobre seus livros de revisão de Niem com enormes canecas de café preto. Perfeito! Sirius sorriu para os bancos vazios, lugares na primeira fila. Aposto que ninguém vai aparecer por horas, Peter gemeu, dormente apoiado nos cotovelos. Ah, anime-se um pouco, James serviu-lhes grandes canecas de chá. Vocês não querem ver os frutos do nosso trabalho? Não às 6 da manhã, Peter respondeu, sorvendo seu chá. Sirius estremeceu com o som e empurrou um prato para ele. Coma uma torrada e pare de choramingar. Remus pegou uma torrada também e cortou em 4 pedaços. Ele espalhou marmelada em um quarto, geleia no segundo, manteiga no terceiro e coalhada de limão no outro. Ignorou o olhar curioso que Sirius estava direcionando a ele. Remus nunca teve tantas opções antes e estava determinado a aproveitar ao máximo cada refeição. Felizmente, eles não tiveram que esperar muito antes que os outros alunos começassem a chegar para o café da manhã. Os primeiros Sonserinos chegaram bem quando Remus estava terminando sua torrada. 3 meninos e 2 meninas. Terceiro ano. Eles foram até a mesa sem perceber os 4 grifinórios ansiosos os observando atentamente. Por alguns momentos foi como se nada estivesse diferente. Sirius suspirou desapontado. Mas então, o garoto mais alto se mexeu ligeiramente na cadeira, esfregando o braço. O outro parecia estar procurando por algo em seu bolso, mas do ponto de vista de Remus, ele estava claramente coçando a perna furiosamente. O terceiro continuou. Usava a varinha para esfregar atrás da orelha. Funcionou! James sussurrou, sem fôlego de hesitação. Até Peter parecia alegre agora. Conforme mais e mais Sonserinos chegavam, o problema se tornava mais óbvio e mais hilário. Por volta das 7 horas, a mesa da Sonserina estava cheia de meninos se contorcendo e se arranhando, e garotas de aparência horrorizada. Amicus Carroll, um garoto corpulento do 6º ano, eventualmente arrancou seus hobbies, o suéter da escola e até mesmo a gravata para agarrar o peito que Remus podia ver que já estava em carne viva. Ele quase sentiu pena deles. Mas então Snape entrou. Fosse por karma ou por pura sorte, Severus parecia ter reagido particularmente mal às sementes de rosa mosqueta. Ele entrou com a cabeça baixa, o cabelo caindo sobre o rosto, mas seu nariz ainda estava visível e claramente vermelho. Oh, Merlin! Sirius ofegou, rindo tanto que estava segurando o estômago. Me diga que pegamos o rosto dele. Ei, Snivellus! James gritou de repente para chamar a atenção do outro garoto. Snape se virou olhando para cima, seu cabelo repartido. O lado esquerdo de seu rosto estava coberto por uma erupção vermelha de alergia, das têmporas até o pescoço, desaparecendo sob o uniforme. Seu olho esquerdo também estava vermelho, a pálpebra inchada e irritada. Tá bonitão, Sirius cantou, e todos os outros garotos caíram na risada enquanto Snape saía furioso da sala. Quando o café da manhã acabou, todo o castelo já fervilhava de rumores sobre o que exatamente acontecera com os meninos da Sonserina. Sirius e James exibiam uma alegria como se todo o Natal tivesse chegado mais cedo, e até mesmo Peter tinha se animado de uma forma extraordinária, lembrando a todos que ele tinha ficado de guarda, afinal, tornando toda a aventura possível. Foi tudo ideia do Lupin, no entanto, Sirius respondeu,
dando um tapa nas costas de Remus. O que devemos fazer para comemorar, hein? Bombinhas explosivas? Invadir as cozinhas? Remus afastou Sirius, sorrindo educadamente. Bem, o que é que vocês façam será sem mim, respondeu ele. Tenho detenção dupla. Do Slughorn? Sim. E McGonagall. E Flitwick, mas isso é amanhã. E minha detenção de herbologia no final de semana. Caramba, cara! James franziu a testa. Você tá tentando bater algum recorde ou algo assim? Remus deu de ombros. Ele estava sempre sendo punido em St. Edmunds. Todos os meninos eram. A detenção não o incomodava, embora as bombinhas explosivas parecessem muito divertidas. Talvez seja melhor você começar a fazer sua lição de casa, Sirius disse gentilmente. Remus revirou os olhos, levantando-se da mesa. Vamos lá, disse ele. Primeira defesa contra a arte das trevas. Pensei que vocês dois adorassem essa aula. Mais tarde naquele dia, Remus estava a caminho de sua detenção com Slughorn quando encontrou Lily Evans. Ficaria perfeitamente feliz em seguir andando, mas ela sorriu e acertou o passo com ele. Oi, Remus! Oi. Você tá indo para as masmorras? Ele assentiu. Eu também. Eu tenho que dizer a Slughorn que Severus não pôde atender a detenção. Ah, certo. Você ouviu o que aconteceu com os Sonserinos? Aham. Todo mundo tinha ouvido. Era tudo o que se conversava o dia todo, mesmo durante as aulas. Felizmente, ninguém tinha a menor ideia de quem seriam os culpados. Foi uma boa ideia atacar a casa inteira de uma vez. Como poderiam saber quem era o alvo? Louco, não é? Lily continuou. Pobre Seve. Era alérgico ao que eles usaram. Madame Pomfrey deu-lhe uma poção para dormir enquanto o inchaço diminui. Remus deu uma risadinha sem pensar. Ele olhou para Lily, que estava olhando para ele com reprovadores olhos verdes. Ela balançou a cabeça. Olha, eu sei que ele não foi muito legal com você. Outro dia em poções ou no trem. Ele é... Bem, ele é um pouco snob, ok? Remus bufou. Mas eu queria pedir desculpas, Lily continuou. Eu preciso enfrentá-lo mais. Não deveria deixar ele se livrar fácil. Ele é realmente uma pessoa muito legal quando você o conhece. Se você diz. Remus parou de andar. Eles estavam fora do escritório de Slughorn agora. A porta estava fechada e as vozes estavam altas do outro lado. Horas! Seja quem for, deve ter sido um Sonserino? Era a professora McGonagall. Quem mais teria a senha? Por que um Sonserino atacaria sua própria casa, Minerva? O mestre de poções parecia muito frustrado. Você disse que apenas os dormitórios dos meninos foram afetados. Talvez fosse uma das meninas? É mesmo? Bem, quem mais? Pirraça? Ele nunca entra nas salas comunais? Não entra nas masmorras também, por falar nisso. Tem muito medo do Barão Sangrento? Temos que banir todos os produtos da Zoncos. Pelo que Pop disse, não era um produto da Zonco. Rosa Mosqueta das Estufas. Lupin sentiu um fio de medo correr por sua espinha. Se eles sabiam tudo isso, seriam capazes de descobrir quem fez a pegadinha? Rosa Mosqueta, é? Bem, esperto. Slughorn realmente parecia impressionado. McGonagall suspirou. Suponho que você gostaria de culpar os corvinos agora? Eu só queria saber quem fez isso. Ele suspirou pesadamente. Talvez a verdade venha à tona. Acho que parece mais provável que fosse uma das garotas da Sonserina do que um grupo de marotos rastejando para as masmorras sobre o manto da noite com más intenções? Remus podia ouvir a risada de Slughorn com isso. Bem, sim. Agora, preciso ir. McGonagall estava dizendo, seus passos se aproximando da porta. Você me avisa se pegar o culpado. A porta se abriu. Remus e Lily recuaram, culpados. McGonagall olhou para eles através de seus óculos. O que 2 grifinórios estão fazendo tão longe de sua torre? Por favor, professora, Remus e eu estávamos apenas... Ah! Slughorn interrompeu a divagação nervosa de Lily. Lupin, meu garoto. E senhorita Evans? Vieram pedir desculpas por Snape, hein? Não é necessário, querida menina, não há necessidade. Com tudo que está acontecendo hoje, acho que podemos cancelar as detenções dos meninos por enquanto. Ele veio até a porta e olhou severamente para Remus.
Se ficar claro que não haverá mais brigas nas minhas aulas. Ou qualquer aula, por falar nisso, hein? Sim, professor. Remus assinou com a cabeça, solenemente, tentando não parecer muito satisfeito. Excelente! Slughorn sorriu, trancando a porta de seu escritório. Então, se me der licença, tenho alguns interrogatórios a fazer. Remus e Lily quase chegaram ao fim do corredor quando McGonagall de repente chamou. Sr. Lupin? O coração de Remus afundou. Sim, professora McGonagall. Isso não quer dizer que a sua detenção comigo foi cancelada. Bem agora, vamos começar cedo. McGonagall o fez escrever as linhas por 1 hora. Nada mal, considerando que estava acostumado à palmatória em St. Edmunds. Não se importava de copiar e repetir. Era reconfortante. Vou completar todas as tarefas. Talvez engolisse o orgulho da próxima vez e copiasse a lição de casa de James, ou de Peter, se não quisesse parecer muito suspeito. Mas sabia que James iria perguntar por que Remus nunca lia o texto dado, e se contasse, tinha certeza que James e Sirius o fariam explicar a situação a McGonagall. Os 2 garotos possuíam uma fé inabalável nos professores de Hogwarts. Remus, no entanto, nunca conheceu um adulto em quem confiasse. Ela o mandaria de volta para St. Edmunds imediatamente. De que adiantava para alguém um bruxo analfabeto? Assim que a sua detenção acabou, ele passou pelo buraco do retrato e entrou na sala comunal para encontrar seus 3 companheiros de quarto o esperando. Peter e James estavam envolvidos em um jogo de xadrez muito sério. É claro que as peças estão se movendo, Remus pensou consigo mesmo. Tudo tem que se mover nesse maldito castelo. Enquanto Sirius escutava um de seus discos através de fones de aparência nova e muito chique. Remus estava morrendo de vontade de ouvir, mas ainda não tinha criado coragem de pedir emprestado. Ele se sentou ao lado de Sirius silenciosamente. O garoto de cabelos compridos tirou o fone de ouvido de uma vez. Você foi rápido? Só tive que fazer uma no final, Remus explicou. Slughorn me liberou, muito ocupado tentando resolver a coisa do pó de coceira. Sirius sorriu amplamente, recostando-se no sofá com os braços cruzados sob a cabeça. Essa pegadinha é um presente que continua nos beneficiando. Snape era alérgico e tudo, Remus disse sorrindo. Aquela garota horrível disse que ele passou o dia todo na ala hospitalar. Sirius riu ainda mais alto. Seus olhos brilhavam. Remus nunca tinha visto alguém exibir tanta alegria. Isso o fez querer socá-lo e virar seu amigo tudo ao mesmo tempo. Qual garota ruiva? James olhou para cima de repente. Cheque mate! Peter gritou. Você sabe, é irritante, Evans. Eu não acho que ela é irritante. Ok. Remus encolheu os ombros. Não vamos falar sobre meninas. Sirius revirou os olhos. Este pode ser o dia mais importante das nossas vidas. Esse é o dia em que nos tornamos lendas. O dia em que nossa amizade foi forjada no fogo do pó de coceira. Eles não sabem que fomos nós, sabe? Peter perguntou nervoso, arrumando seu tabuleiro de xadrez. Remus balançou a cabeça. Slughorn acha que foi uma garota sonserina, ou uma gangue de marotos. Marotos! Sirius se sentou rapidamente. É isso! Levantem seus copos, rapazes. Não temos copos, James respondeu entretido. Bem, apenas finja. Sirius balançou a cabeça irritado. Deste dia em diante, nós somos os marotos. Ele disse isso com um esplendor tão dramático que apenas um silêncio atordoado preencheu os próximos segundos. James estava sorrindo. Peter o encarava em busca de uma explicação sem entender o que estava acontecendo. Remus explodiu uma risada. Que nome pretensioso de gangue é esse? Notas do capítulo. Explicação do apelido Marauder. Em inglês significa algo como invasor, saqueador que se esconde e ataca. Em português, maroto. Em que há ou demonstra esperteza, que está repleto de manhas, malandro, que tenta prejudicar alguém, cujas ações podem ser condenáveis, canalha. All the Young Dudes, capítulo 8, primeiro ano. Segredos. Terça-feira, 5 de outubro de 1971. A lua cheia seguinte foi tão ruim quanto a última. Desta vez, o lobo estava claramente inquieto porque Remus acordou com uma série de cortes profundos.
Ele se curou mais rápido com um pouco de antisséptico, aconselhou a Madame Pomfrey, que cuidava dele sob a luz da manhã gelada. E é mais rápido ainda com magia, ela sorriu, com um floreio de sua varinha. Os cortes fecharam quase instantaneamente. Remus encarou, pasmo. Você pode se livrar das cicatrizes também? Ele perguntou ansioso. Ela balançou a cabeça tristemente. Não, Remus, essas não. Me desculpe. Tudo bem. Ele suspirou, vestindo-se para a escola. Desta vez trouxe uma muda de roupa e as deixou no túnel do lado de fora da cabana para evitar voltar ao dormitório. Ele encontraria os outros meninos durante a primeira aula e deixaria que tentassem adivinhar onde ele teria estado. Você não precisa ir às aulas hoje, Madame Pomfrey estava dizendo. Não se estiver muito cansado. Posso escrever um bilhete. Eu quero ir, ele respondeu. Não é tão ruim, honestamente. Pomfrey observou com olhos sérios. Não é tão ruim por enquanto. Temo que as transformações comecem a cobrar seu preço conforme você cresce. Você cuidou de outras crianças como eu, então? Ele queria perguntar há muito tempo, mas não tinha certeza como. Não, querido, você é o primeiro aluno de Hogwarts que eu conheço que foi... Mordido? Que foi mordido? Ela aceitou agradecida. Mas eu prometo que eu sei o que estou fazendo. Já li muitas coisas sobre o assunto. Quer dizer que há livros? Sobre pessoas como eu? Bem, sim, soou surpresa. Ela se sentou na cama enquanto ele terminava de se vestir. Você pode pegar um deles emprestado se quiser. Pensou sobre isso, então balançou a cabeça negativamente. Eles tinham transfiguração primeiro, mas McGonagall não lhe deu detenção por ter esquecido a lição de casa. Ela obviamente decidiu ser mais tolerante perto da lua cheia. Ela o fez prometer trazê-lo na próxima aula, e ele concordou, esperando ter soado sincero. James, Sirius e Peter passaram metade da aula tentando chamar sua atenção, mas ele finalmente os ignorou até que McGonagall ameaçou separar os quatro. Nos corredores, indo em direção a feitiços, Remus sabia que não havia como escapar. Era uma boa caminhada de 5 minutos. Então, onde é que você estava? Sirius deixou escapar, caminhando à sua esquerda. Lugar algum, ele respondeu, tentando se apressar. Ah, qual é? James implorou, surgindo à sua direita. Fala pra gente, é o mesmo lugar que você foi mês passado? Talvez. Você estava de detenção de novo? Peter perguntou, se esforçando para acompanhar. Remus se amaldiçoou por não ter pensado nisso. Detenção teria sido o disfarce perfeito. Não? Então onde? Presta atenção, mestiço. Remus estava muito ocupado evitando as perguntas para olhar onde estava indo e deu de cara com Snape, que estava virando a esquina. Já irritado, Remus endireitou os ombros e tentou passar por ele bruscamente. Presta vocês, nívelos. Snape não se mexeu e o empurrou em vez disso. Mulciber aparecendo em seu ombro esquerdo, pairando ameaçadoramente sobre os meninos menores. Eu sei que foi você que invadiu nossos dormitórios na outra noite, sibilou. Todos vocês. Ah, é? Então prove. James sorriu, cruzando os braços. Os lábios de Snape se curvaram. Eu ainda não posso. Ainda. Mas eu vou. Vou me vingar também, eu prometo. Estamos tremendo em nossas calças, Sirius respondeu, encostando-se na parede como se estivesse entediado. Agora, poderia gentilmente sair do caminho? Foi sua ideia, Black? Snape falou lentamente. Ou sua? Potter. Deve ter sido um de vocês. Pettigrew não tem coragem e o querido Lupin aqui claramente não tem o cérebro para... Remus cerrou os punhos. Podia ver a varinha na mão do Snape. Severus provavelmente conhecia todos os tipos de maldições e feitiços. James ensinou a Remus 1 ou 2, mas estava muito cego de raiva para se lembrar de qualquer um agora. Se movendo agora, cavaleiros! Uma voz aguda de repente soou no corredor. Era o professor Flitwick, saindo da sua sala de aula para ver o que estava acontecendo. Severus, você está atrapalhando os corredores e vocês 4 deveriam estar em minha classe. Venham comigo.
Remus se sentiu febril e agitado pelo resto da aula de feitiços, que geralmente era sua aula favorita. Dependia mais de trabalho prático com sua varinha do que ler ou escrever, e muitas vezes ele se saía melhor do que James e Sirius. Achando difícil se acalmar, ele continuou atirando suas almofadas pela sala como mísseis, em vez de guiá-las com cuidado pelos aros que Flitwick pendurara no teto. Eles estavam trabalhando em feitiços de levitação por algumas semanas e Peter era o único que ainda tinha dificuldades. Na opinião de Remus, o problema de Peter era a falta de imaginação. James e Sirius eram excruciantemente confiantes, e ele descobriu que confiança era tudo o que você precisava para realizar a maioria dos feitiços básicos. Remus mesmo se sentia capaz de completar qualquer tarefa que parecesse simples o suficiente. Peter, por outro lado, se preocupava com tudo. Ele leu e releu seus livros, tentando copiar os complicados diagramas ao invés de apenas seguir o que Flitwick mostrou a eles. Espero que todos vocês consigam levitar este livro até o fim desta semana, disse Flitwick no término da aula. O livro era enorme, cerca de metade do tamanho do minúsculo professor, e parecia que até um homem adulto teria problemas carregando esse livro muito longe. Então venham preparados para um teste rápido de suas habilidades. Peter resmungou enquanto eles pegavam suas coisas para partir. Remus tinha conseguido se acalmar por volta da hora do almoço, mas ao final da tarde ainda estava com problemas controlando sua magia, e estava grato pelas últimas aulas serem herbologia e história da magia. Não sabia se era o seu temperamento, que sempre foi forte, ou a lua cheia. Sempre teve muita energia depois das transformações, antes mesmo de saber que podia fazer magia. Agora sua varinha zumbia em sua mão como a estática de uma TV de antena. Ele tentou um rápido lumos escondido no box do banheiro entre as aulas e quase queimou as retinas. Talvez o livro que Madame Pomfrey mencionou pudesse lhe contar mais sobre o que estava acontecendo, mas não tinha como saber agora. Também poderia ver livros na biblioteca, mas ainda não tinha checado. Ele conhecia a palavra bem o suficiente, e poderia soletrá-la caso se concentrasse bastante. Mas ele não ousou. Remus vivia com o medo de que, se escrevesse no papel ou dissesse em voz alta de alguma forma, todos descobririam seu segredo, e era melhor deixar esse tipo de coisa na sua cabeça. Quinta-feira, 7 de outubro de 1971. Era especialmente importante manter seu segredo para si mesmo agora, porque Remus estava sendo vigiado. Por McGonagall, que ainda erguia a sobrancelha ao ver que ele não estava tomando notas, por Madame Pomfrey, que estava sempre tentando o parar na ala hospitalar para uma verificação rápida, e por Snape, que ainda estava furioso por não conseguir descobrir como o incidente com o pó de coceira tinha acontecido. Remus até podia suportar todas essas interferências se não fosse por uma quarta pessoa o observando. Este perseguidor era muito mais sutil, menos óbvio em sua vigilância, mas ainda era perceptível. Sirius. No começo, Remus achou que o outro garoto só era intrometido, parte do privilégio que ele e James compartilhavam. Eles tinham que saber tudo sobre todos. Estavam constantemente contando a Remus e Peter sobre a vida dos outros. O pai do fulano foi recusado para uma promoção do ministério anos atrás, por isso ele é meio rancoroso. A tia-avó de Miranda Thorpe já esteve sob investigação pelo uso ilegal de uma poção do amor e agora ninguém bebia chá na casa dos Thorpe. O professor Slughorn sabia mais sobre as artes das trevas do que deixava transparecer, e o Clube de Slug era famoso por transformar bruxos das trevas influentes. Claro, nenhum deles sabia absolutamente nada sobre Remus, e no começo ele presumiu que era por isso que Sirius estava tão observador. Mas ele nunca fez nenhuma pergunta direta, e se estava curioso sobre a família de Lupin ou sobre sua criação, então era um interesse particular que James não compartilhava. James raramente observava outras pessoas, Remus notou. Ele preferia que outras pessoas o observassem. Ninguém mais pareceu notar, felizmente. Sirius foi cauteloso a esse respeito. Só de vez em quando Remus conseguia pegá-lo desprevenido, o olhando fixamente com aqueles olhos azuis profundos. Ele nem tinha a decência de desviar o olhar quando era pego. Apenas suavizou sua expressão em um sorriso amigável que Remus era obrigado a devolver. Naquela quinta-feira, eles estavam terminando o dever de casa na sala comunal da Grifinória. Bem,
James estava terminando o dever de Remus, já tendo feito o próprio. Ele se ofereceu para fazer isso em troca de Remus ensiná-lo o feitiço Obfuscate. Apesar de seu orgulho, Remus concordou. Ele realmente não queria outra detenção com McGonagall, e James era bom em imitar a caligrafia de outras pessoas. Sirius estava finalizando sua redação e já havia escrito 10 centímetros a mais sobre o uso de crisopas em elixires transformativos, além de diagramas. Havia livros espalhados por toda a mesa que eles reivindicaram para si, junto com tinteiros e rolos amassados de pergaminho. Peter estava tentando levitar uma maçã e colocá-la em um cesto de lixo a 1 metro de distância. Até agora conseguia levantá-la no ar, mas então ela balançava e caía novamente. Exausto, Peter passou os dedos pelo cabelo novamente e consultou seu livro. Você vai conseguir, Peter, não se preocupe, James murmurou sem tirar os olhos do papel de Remus. Continue tentando. Estou tentando, lamentou Peter, mas tenho certeza que estou errando o movimento. O livro diz para usar uma ação suave e serpentina, mas não tenho certeza. Ele girou sua varinha no ar. Remus resmungou. Não é assim, ele disse, sem rodeios. É com um S de lado. Veja. Ele executou o feitiço sem esforço, levantando a maçã e jogando-a no cesto com precisão. Com um S? Tem certeza? Peter franziu a testa. Ele apontou sua varinha para uma bola de papel amassada na mesa. Wingardium Leviosa, ele cantou, acenando sua varinha da mesma forma que Lupin havia feito. O papel voou tremulamente para cima, em seguida voou com um pouco menos de elegância para dentro da lixeira, quicando pelas laterais enquanto caía no fundo e pousava ao lado da maçã. Peter olhou com os olhos arregalados. Eu consegui! Ele engasgou. Uma forma de S, por que simplesmente não dizia isso no livro? Muito bem, Pete, James disse, olhando para cima e sorrindo. Ele tirou os óculos e esfregou os olhos. Você devia ser professor, Remus. Lupin bufou, desviando o olhar timidamente. James continuou. Estou quase terminando aqui. Só preciso verificar uma coisa. Você pode me passar a teoria da magia? O livro do Waffling? Remus sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tentando não entrar em pânico, ele olhou para a pilha de livros que James estava apontando. Um deles era definitivamente sobre poções. Tinha um cadeirão na capa. Os outros, só sorte lhe diria. As letras douradas e prateadas em cada capa pareciam mudar e girar diante de seus olhos. Seria melhor apenas escolher um, mesmo que fosse o errado? Ele olhou para James, desesperadamente, que estava relendo o papel. Peter estava muito ocupado levitando mais bolas de papel para notar a agitação de Remus. Ele olhou para baixo, novamente, mordendo o lábio. Sirius pigarreou silenciosamente e se inclinou sobre a mesa. Deu uma batidinha em um dos livros com o dedo indicador, sem olhar para Remus. Era um grande livro de couro preto que Remus reconheceu vagamente. Grato, ele o pegou e entregou a James. Valeu, cara, disse James distraidamente, voltando ao trabalho. Sirius continuou como se nada tivesse acontecido. Remus sentiu suas bochechas queimarem.